E aí galera Luralíngua, aqui é o Fabrício Carraro de novo e no vídeo de hoje eu vou contar um pouco sobre como eu aprendi inglês e sobre como no futuro, muitos anos depois, eu consegui um trabalho no exterior por saber essa língua, né, por falar inglês. Bom, eu comecei a aprender inglês na escola, né, na escolinha como todo mundo faz no Brasil nos dias de hoje, A, B, C, D, E, o verbo to be e tudo mais, mas vocês sabem como é geralmente, né, escola, geralmente você vai lá, aprende o verbo to be todos os anos da escola, I am, you are, etc, algumas palavrinhas aqui e ali, nunca é algo realmente que você aprende a língua, raramente, né, eu não conheço nenhum amigo meu que tenha aprendido inglês na escola mesmo. Eu lembro que lá pela quarta, quinta série, se não me engano, eu já tinha vários amiguinhos que faziam inglês fora de casa, em algum curso de inglês, alguma escola de inglês fora, e eles iam para a escola, né, onde eu estudava, e ficavam falando inglês entre si. Era como se fosse uma linguagem secreta, assim, código. Caramba, o que eles estão falando? Eu quero entender, né? Que eram meus amigos, eles ficavam falando entre si, eu queria entender, não conseguia. Eu não falava nada. E nessa época, quando eu era moleque, eu lembro que a coisa que mais me fazia aprender inglês, né, ganhar algum conhecimento, na verdade eram duas. Uma era o videogame, que eu era fanático, né? Sempre jogava PlayStation. E teve um jogo, vários jogos, né? No começo sempre era como aprender aqui play, stop, palavrinhas bem basiquinhas. Mas o que realmente foi mudando foi quando eu comecei a jogar um jogo que se chama Final Fantasy VII, que é um jogo fantástico, fantástico. Se vocês não conhecem, eu recomendo muito. E é um jogo dessa época, eu tinha acho que uns 7, 8, 9, 10 anos por aí, e jogava sempre, que é um jogo de RPG, e sempre tem os diálogos da história. E eu me interessava muito, né? Eu não sabia que eles estavam falando inglês lá no jogo, e eu tinha um detonado, que era como se fosse um guia do jogo, e lá tinha as traduções, às vezes, do que a pessoa estava falando, do que o personagem do jogo estava falando. Então eu olhava na tela, o cara falando inglês, e aqui no meu guia tinha a frase traduzida para português. Eu, então é isso que ele está falando, tal. Ou então pegava o dicionário para olhar alguma palavra mais importante que eu via se repetindo, porque não tinha internet, não tinha Google Translate, não tinha nada disso, era sempre com dicionário de inglês se eu quisesse, senão poderia jogar e não aprender nada, era uma coisa só por interesse mesmo, assim, de saber o que a pessoa estava falando, porque eu gostava muito desse jogo. E depois outros jogos também me ajudaram bastante com isso. E a segunda coisa era a música, então nessa época o que era mais famoso? Acho que Nirvana, Britney Spears, Red Hot Chili Peppers. Então bem coisas nesse estilo, assim, e as músicas que eu mais gostava, eu ia lá sempre naquelas revistinhas, né, que vendia na banca, sou dessa época, ia lá que tinha a música com a letra em inglês e a tradução, ou às vezes só a letra em inglês você ia no dicionário também, então era bem básico, assim, mas me ajudou bastante a ganhar bastante vocabulário, porque era coisas que eu me interessava porque eu gostava da música, ou porque eu gostava do jogo, e eu ia atrás. Mas enfim, depois de muitos anos a minha mãe também me colocou num curso de inglês, e aí eu pude começar a aprender um pouco mais a gramática, essas coisas. Mas como sempre, como eu disse, parte de vocabulário, parte de prática, eu não fazia muito tanto na escola, porque não é uma coisa que você faz com dedicação, principalmente quando são seus pais que te colocam, não é uma coisa que você escolheu fazer. Anos depois eu escolhi fazer italiano, por exemplo, e aí eu me dediquei realmente, era uma coisa que eu queria aprender e eu aprendi muito rápido porque eu tinha motivação, eu tinha aquela garra de aprender. Mas para o inglês é uma continuação da escola praticamente para mim, né? Eu era um adolescente, ia lá porque meus pais me colocaram, não tinha mais tanto interesse assim, fazia porque tinha que fazer. Mas me ajudou bastante, claro, a aprender mais coisas de regras gramaticais, não sei o quê. Mas eu continuava, claro, jogando videogame, vendo músicas, letras de músicas. Comecei a tentar conversar com pessoas online, porque nessa época aí já devia ter o quê? Uns 16, 15 anos. E aí já tinha internet, então eu já podia fazer amigos online no ICQ, na época, né? ICQ, MSN, Mirk e assim por diante. E isso foi me ajudando a usar aquelas coisas que eu já sabia, né? O que eu aprendi na aula, usar elas com pessoas reais. Seja com americanos, com ingleses ou com pessoas que falassem qualquer outra língua que eu não falasse, por exemplo, russos ou espanhóis. Eu tinha um grande amigo da República Dominicana e eu não falava espanhol na época, né? Não falava bem. A gente se comunicava em inglês online, né? Sempre ficava escrevendo em inglês. Porque ele também estava aprendendo inglês, era bom para os dois, na verdade. Então a vida foi continuando, tudo normal, eu fui para a universidade, e aí quando eu tinha 20 anos de idade eu fui fazer um intercâmbio que se chamava Work and Travel, que é nas férias da faculdade, né, você vai por 3 meses para trabalhar em algum país, né, no meu caso foi na Virgínia, nos Estados Unidos, e eu fiquei trabalhando lá no Burger King. E por sorte do destino, no dia que a gente chegou lá, eu com mais 2 brasileiros, eles perguntaram quem quer ir ao mais alto. E eu sempre fui mais alto na escola, né? Eu falei, eu. E aí ela falou, beleza, vem aqui porque a gente tem uma camisa large, né? Uma camisa G.
Então, só por isso eu fui escolhido para ser o primeiro, para vir primeiro. E ela falou, então você vai no caixa e os seus colegas vão trabalhar fritando hambúrguer. Isso me ajudou bastante, porque eu podia ficar lá na frente no caixa praticando inglês o dia inteiro. A gente trabalhava às vezes 12 horas por dia. Claro que era uma coisa meio que o que o senhor deseja, né? Com, sem maionese, mais ketchup. Mas às vezes tinha uma pessoa mais simpática, que dava para conversar um pouco mais. Ou então perguntava de onde eu era. E eu lembro que no começo, quando eu cheguei lá, eu pensava, estudei inglês no Brasil, né, falo pra caramba, sempre praticava, escrevia online com meus amigos, assistia filmes, mesmo com legenda, mas assistia, ouvia inglês, entendia bastante. Falei, tô falando inglês, né, tranquilo. Cheguei lá, os primeiros 2, 3, 4 dias foi pancada, assim, porque você chega lá no ambiente que tá todo mundo falando na velocidade que eles falam entre si, para você pegar, entender. Demorou uns bons dias, até uma semana, na verdade, para eu realmente entender bem o que as pessoas estavam falando. E aí eu lembro que eu tive outra dificuldade, que foi entender o inglês dos negros americanos, né, afrodescendentes, porque eles têm um sotaque bem característico e eu não estava realmente acostumado a ouvir isso. Mesmo em seriados, essas coisas era bem difícil para mim entender no começo. Então foi mais um tempo até pegar esse sotaque deles para entender, realmente entender. E aí depois eu fui chamado para trabalhar no drive-thru, com aquele fone de ouvido, e aí você tem que prestar atenção, ficar ouvindo a pessoa que está do carro do lado de fora, com vento, neve, que foi bem na época do inverno, então também demorou mais alguns dias até eu me acostumar a ouvir isso, entender o que a pessoa estava falando. Mas depois de um tempo eu comecei a entender tudo. Então o que isso quer dizer, né? Eu cheguei lá achando que estava entendendo tranquilo, tomei porrada, aí melhorei, claro, mas aí depois mais uma porrada. Então, e fui melhorando. O que isso quer dizer? É sempre prática. Eu estava lá praticando, uma coisa que eu devia ter feito talvez mais no Brasil antes de ir para lá, praticar o listening, né? A escuta, ouvir mais outras pessoas, assistir mais filmes, assistir mais seriados, talvez sem legenda, mas foi uma coisa que eu cheguei e tive que fazer lá. E aí no final desses 3 meses foi ótimo pro meu ouvido inglês, porque eu já entendia todo mundo que trabalhava comigo, e era uma coisa que na verdade nem era tão necessária, porque eu poderia ter melhorado essas coisas no Brasil, assistindo filmes, seriados, sem legenda, né? Praticando mais o meu listening, mas foi uma coisa que acabou acontecendo lá e foi uma ótima experiência de vida, de ir lá, trabalhar, ganhar um dinheiro e tal. Mas enfim, aí eu voltei, continuei a minha universidade, terminei, fui trabalhar na minha área, fiquei alguns anos trabalhando, e aí eu pensei, não, eu quero ter uma experiência diferente, né, uma experiência fora do país, que é uma coisa que eu sei que muita gente que assiste o canal também quer, muita gente em geral também quer, mesmo que for uma experiência não para sempre, por 6 meses, 1 ano, 2 anos, 5 anos, mas uma experiência diferente de uma vivência em outra cultura e assim por diante. E eu sabia que a língua, né, o inglês ia ser muito importante para mim, nesse caso. Enfim, comecei a mandar currículos, mandei para vários países diferentes, principalmente na Europa, que eu queria ir para a Europa por facilidade de viagem, eu gosto muito de viajar. E aí eu fiz isso quase um trabalho, na verdade, porque eu chegava em casa todo dia do meu emprego lá em São Paulo e toda noite, das 11 até mais ou menos 1 da manhã, eu ficava lá procurando vagas novas em sites de empregos, mandando currículo, vendo vagas interessantes. Então foi uma fase que eu estava bem dedicado, bem motivado a achar uma coisa fora, e eu procurava principalmente vagas que fossem para trabalhar em inglês, porque, por exemplo, na Alemanha, eu já falava um pouco de alemão nessa época, mas não o suficiente para realmente trabalhar em alto nível, né? Ou então na Holanda, na Suíça, na Suécia, que você geralmente, você vai para o país, você tem que falar a língua do país, mas existem várias empresas, principalmente multinacionais, que eles aceitam, eles fazem o trabalho deles em inglês, né? O trabalho interno é em inglês, as pessoas se comunicam em inglês porque tem muitos estrangeiros, dependendo da cidade, né? Em cidades mais internacionais como Berlim, por exemplo, ou Amsterdã. E aí com o tempo, acho que depois de 1 ou 2 meses, mais ou menos, começaram a vir algumas respostas positivas para fazer algumas entrevistas, a gente marcava um horário, fazia uma conversa online por Skype, em inglês, né, porque eu ia trabalhar na empresa da pessoa em inglês, num time que falava em inglês. E nessa época meu inglês já era bem melhor, na verdade, porque eu sempre praticava muito. Então eu escrevia no WhatsApp, no Facebook, com pessoas, com amigos meus estrangeiros, marcava conversas por Skype e eu tinha essa naturalidade já. Eu ia em encontros lá em São Paulo, que tem os encontros do Couchsurfing, era na Rua Augusta antes, e a gente ia lá toda semana para conversar com estrangeiros que não conhecia ninguém na cidade. Era um evento para encontrar estrangeiros, então uma boa, sei lá, marcar se pratica inglês. E aí no final 2 empresas gostaram bastante de mim e me convidaram para fazer uma entrevista, uma última entrevista pessoalmente lá na Alemanha. As 2 na Alemanha, uma no sul e a outra em Berlim, na capital. Pagaram minha passagem aérea, pagaram hotel, alimentação e tudo mais. Então olha isso, por causa do inglês e do meu trabalho, é claro, né? Eu era uma pessoa que já trabalhava há alguns anos, já estava no mercado de trabalho, isso também é essencial.
mas se eu fosse uma pessoa boa no meu trabalho e não falasse inglês, não ia adiantar de nada, porque eles não iam me contratar. E aí no final eu fui para lá e morei 2 anos na Alemanha trabalhando em inglês. Bom, galera, essa foi a minha história, espero que vocês tenham gostado e que tenha servido para dar um pouco, pelo menos, de motivação para vocês. E se você quer aprender inglês, ou algum amigo, se é algum parente, eu recomendo, é claro, a Alura Língua, www.aluralingua.com.br, e lá você vai poder aprender inglês com os métodos que funcionam, métodos que eu utilizo para aprender outros idiomas, que outros poliglotas utilizam para aprender idiomas em geral, e assim você vai poder começar a aprender inglês hoje mesmo. Então por hoje é isso, galera. Até a próxima.